A gente tem a capacidade de aprender até o dia que a gente morre, tá? Sim, Isso é sim. um ponto que a gente já sabe de hoje, chama neuroplasticidade. Só que, conforme a gente vai envelhecendo, menos plástico fica no nosso cérebro. Olá, meu nome é Mira, Eu sou Raquel nós somos psicólogas clínicas. e hoje a gente vai falar de mais um filme de Natal, que é Uma Quedinha de Natal. Então, só para contextualizar, a Lindsay Lohan, que é a personagem central, ela sofre um acidente, perde memória, é resgatada por uma família mais humilde, ela é milionária, ela é resgatada por uma família humilde, ela não consegue lembrar do que aconteceu, e aí, justamente por ser milionária, ela enfrenta alguns desafios ao viver com essa família humilde, né? E aí tem alguns pontos que a gente pode pensar sobre esse filme. O primeiro deles é sobre memória. Uhum. Dá para perder a memória desse jeito? Difícil, né? Complicado, né? Sim e não. Depende. Todo filme que fala de perda de memória causa alguma curiosidade nas pessoas, né? E um ponto importante é que a gente tem vários tipos de memória no nosso cérebro. E as pessoas tendem a achar que é uma só, né? Um grande bloco de memória. E não é. Então, lesões em áreas diferentes do cérebro vão afetar tipos diferentes de memória. Transtornos diferentes vão afetar tipos diferentes de memória. Mas geralmente no filme dá uma romantizada, dá uma exagerada, né? Mas tem um ponto importante ali que eu acho que faz sentido, que é quando ela acorda na casa, lá no hotel do Jake, ela faz exatamente o mesmo procedimento que ela faria quando ela tá na casa dela, né? No hotel dela. E ali é porque é um procedimento um pouquinho complexo, né? Mas algumas pessoas podem perder memória e não perder a memória de procedimentos. Então, a pessoa pode esquecer o próprio nome, a pessoa pode esquecer coisas que acabou de aprender, ou a pessoa pode esquecer coisas do passado, mas continuar fazendo determinados comportamentos, do tipo andar de bicicleta, às vezes dirigir, enfim, respirar, comer, porque essas ações que dependem de uma junção de atos, né, que terminam em algo, então, por exemplo, andar de bicicleta, tem vários procedimentos ali, né, desde sentar na bicicleta, botar o pé no pedal. Essas ações que a gente não consegue, inclusive, descrever, elas vão estar armazenadas num local na memória, chamado memória de procedimento. Então, quando ela acorda e ela bota a mão na mesinha de cabeceira, isso é um procedimento que provavelmente ela faz durante a vida inteira. Então, aquela memória ela pode ter se mantido de verdade, porque ela perdeu ali, ocasionalmente, o que a gente chama de memória declarativa, né? O quem ela é, coisas sobre a vida dela, um pouco mais da memória episódica dela, né? De coisas sobre a própria vida. E ela não consegue falar sobre isso. Ela não consegue acessar essa memória, né? E depois aquilo voltou. Mas a memória de procedimentos se manteve intacta. Por isso que algumas coisas ela consegue fazer, do tipo andar, comer, respirar, porque tudo isso é aprendizado, tá? E a gente precisa ter memória de como fazer esse tipo de coisa. Exatamente. E aí, às vezes, algumas pessoas perguntam também, por que às vezes volta, por que às vezes não volta? No caso dela, foi um acidente. Às vezes tem um inchaço em algum lugar do cérebro que afeta aquela parte temporariamente, mas aquele inchaço diminuindo, a memória vai voltando. Então, tem inúmeros fatores do porquê também isso pode acontecer. Não vamos entrar em todos, mas é possível também. Esquecer, perder a memória e recuperar a memória depois. O ponto é, o nosso cérebro é uma rede de células, né, muito complexa. Então, várias coisas podem afetar esse funcionamento das células, né? Então, por isso que é tão complexo de explicar, não é simples. Não é, bater o lado direito vai sempre acontecer isso. Bater o lado esquerdo vai sempre acontecer. Não, porque você vai ter redes de neurônios e tipos de memória que vão precisar de várias áreas do cérebro diferentes. E aí, dependendo de onde você tem a lesão, do tipo de lesão, você vai ter sintomas diferentes e até a possibilidade de melhora diferente, né? É verdade. Isso. E aí, num segundo ponto, a gente tem a parte do começo, né? Que a gente começou a falar de como que vai ser diferente a vida dela nesse lugar com essa família mais humilde. Ela nunca aprendeu a fazer nada, porque ela tem muito dinheiro, tem todo mundo para fazer tudo para ela. Ela não precisa nem sair para escolher uma roupa, ela não precisa fazer comida, ela não precisa arrumar a cama, ela não precisa fazer nada. Sim. Então, quando ela chega nesse lugar que não tem pessoas para fazer tudo para ela começa a ter que aprender. Então, ela vai aprender a fazer a cama. É muito engraçado ela tentando botar o lençol de elástico na cama, né? Acho que todo mundo deve ter se identificado alguma vez na vida. Então, ela não sabe fazer a cama, ela não sabe lavar roupa, ela não sabe fazer um ovo, nada.
né? E isso é muito prejudicial, né? A gente já falou isso aqui num vídeo muito lá atrás, então a gente está trazendo de novo por conta disso. Como que quando a gente protege demais a pessoa, a gente não deixa a pessoa fazer, e aqui pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, quando a gente não deixa as pessoas fazerem as atividades por si só, a gente fica, não, deixa que eu faço melhor. Não. A gente está atrapalhando, a gente não está ajudando. Às vezes a gente acha, não, eu vou só dar uma ajudinha, eu vou só tirar um pouco do peso, eu vou só... Só que aí eu não deixo a pessoa treinar, eu não deixo a pessoa tentar. The happiest New Year. May your tray be filled with happiness. Maligno! Você já arrumou alguma cama na vida? Eu acho que não. Por que não tenta outra coisa? E antes dela sofrer esse acidente, né, o namorado dela, toda vez que ela tentava fazer alguma coisa espontânea, toda vez que ela tentava fazer alguma coisa assim, ele criticava, ele falava que não, por outras razões que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, então isso também acabava sendo muito pouco reforçador. Ela não tinha esse reforço para ir lá. Não, deixa que eu faço pra mim, deixa que eu arrumo a cama, deixa que eu faço qualquer coisa. Então ela teve que aprender, sei lá, com 30 anos de idade. E também é muito mais difícil aprender com essa idade, né? Já começa a ter mais obstáculos nesse processo. A gente aprende com mais facilidade quanto mais novo a gente é, justamente por conta dessa rede neuronal. Então, quando a gente é criança, a gente tem ali o período mais adequado para o nosso cérebro desenvolver as próprias redes, né? E aí, depois, essas redes já vão sendo... A gente tem a capacidade de aprender até o dia que a gente morre, tá? Sim, Isso é um ponto que a gente já sabe de hoje, chama neuroplasticidade. Só que conforme a gente vai envelhecendo, menos plástico fica no nosso cérebro, porque já tem muitas redes formadas, né? Então, por isso que a infância é o melhor lugar para a gente aprender, e depois vai ficando um pouquinho mais difícil, embora a gente não perca a capacidade de aprendizado total. Sim. E aqui vamos fazer um parêntese, que eu pensei agora, surpresa. É válido mencionar, então, que ela não era uma adulta, como a gente diz hoje em dia muito na internet, né? Ela não era uma adulta funcional, ela não conseguia funcionar como uma pessoa saudável, como uma pessoa que consegue se virar. Uhum. E a gente tem hoje muitos homens que são assim. E a culpa é de todo mundo, porque ninguém ensina eles a fazerem as coisas, eles não aprendem a fazer as coisas. Então, quando eles vão morar sozinhos, quando eles vão morar com as suas respectivas ou respectivos, eles não sabem fazer, eles não tomam a frente para fazer, eles não são proativos, porque eles não têm esse treino, eles não têm esse aprendizado. A maioria, claro que tem aqueles que não fazem porque acham que não tem que fazer mesmo, mas... Então, assim, qual que é o recado aqui? Ensinem seus filhos homens e filhos mulheres, não por uma questão de gênero, por uma questão de que homens têm que fazer também, mulheres têm que fazer, mas para que sejam adultos que não sofram na vida adulta, que não saibam fazer um ovo, que tenham que ficar pedindo iFood, que passem fome, que não tenham uma casa limpa, porque não sabem fazer as coisas direito, sabe? Mas Raquel, hoje em dia é só procurar no YouTube. Mas procurar no YouTube dá trabalho, procurar no YouTube ou em qualquer lugar que seja, a gente vai demorar 2 horas para fazer uma atividade que, se já tivesse aprendido antes, demoraria às vezes meia hora, 20 minutos. Então, ajudem suas crianças a se tornarem adultos que saibam viver bem, que saibam fazer as coisas. Exatamente, né? Especialmente porque a gente tem visto aí uma geração de adolescentes que não sabem fazer as coisas e que acham que não devem fazer as coisas. E estão aí tentando ganhar dinheiro na internet, dando aulas e sendo coaches, e não sabem nada, né? Não conseguem se virar, e isso, obviamente, é muito prejudicial. Por mais que eles tenham dinheiro, em algum momento, claro que não precisa ser no contexto do filme de perder a memória, mas assim, você não saber fazer coisas básicas da vida é um problema. E sempre será. Exatamente. Então, e isso traz muita ansiedade também, tá? Então, quando você não sabe fazer, você acha que você não consegue, você nem tenta, tem medo de tentar, enfim, problemas e mais problemas, certo? Certo. E por último, uma coisa que a gente sempre fala, que é o personagem que é o primeiro namorado dela, que é um influencer, né? E ele tá ali o tempo inteiro fazendo as coisas para aparecer e não vivencia as situações. Então, eles vão esquiar e o medo, assim, o ponto dele não é sobre ter a experiência de esquiar com ela, é sobre quais vídeos eles vão conseguir fazer, quais fotos eles vão conseguir tirar. Tanto que quando ele a pede em casamento e ele zero tá prestando atenção nos riscos que eles estão correndo, ela sofre o acidente, ele também, mas é porque valia aquela foto, né? Sim. E claro que o filme tem a intenção de retratar isso, ele é bem caricato, mas a gente sabe que
o índice de acidentes em lugares que são instagramáveis tem aumentado muito, então as pessoas estão deixando de prestar atenção nos riscos que os ambientes podem causar para a sua vida para fotografar ou para filmar coisas. E essa vida de aparência é uma vida extremamente incentivada na rede social. É muito difícil a gente não se deixar afetar por ela, ou a gente conseguir se afastar dela, mas é sempre bom, quando tem um filme sobre isso, trazer esse alerta. Não vale tudo por uma foto, não vale tudo por um like. A gente precisa prestar mais atenção em experimentar o que a gente está vivendo do que em registrar o que a gente está vivendo para que as pessoas possam ver que você viveu, né? Viver é muito melhor do que ver que você viveu. Exatamente. Até porque a gente nunca olha, né? Duvido que você olhe as suas fotos antigas aí todo dia e fique olhando seu Instagram todo o tempo. Então, às vezes, a gente nem lembra do que aconteceu porque a gente não tá prestando atenção e nem volta para olhar as coisas. Exato. Então, esses eram nossos 3 pontos. Se vocês repararam outras coisas também do filme, não deixe de mostrar aqui pra gente, de avisar, né, nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Se tiver algum outro filme que você quer que a gente avalie, deixa aqui nos comentários, ou então coloca lá no nosso Instagram pra gente, bota num direct que a gente vai ter prazer em fazer essa análise também. Exatamente. Até a próxima. Até!